Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é René Descartes e hoje vamos falar sobre algoritmos de escalonamento. Ah, Este é um tópico muito interessante, então, para começarmos, vamos aqui dar uma contextualização em torno disso. O que vem a ser esse escalonamento de processos, né? Sobre o qual iremos falar aqui dos algoritmos. O escalonamento de processos é um processo, né, do sistema operativo no qual ele decide a ordem de execução dos programas, a ordem de execução dos processos que se encontram lá. E a motivação para este tópico foi uma questão que me fizeram a mim, que foi basicamente a seguinte: René, como é que se organiza o seu tempo? E a minha resposta a essa questão não podia ser nada mais nada menos que usando um algoritmo de escalonamento. Então, eu faço a gestão do meu tempo ali através de um algoritmo de escalonamento. E hoje vamos falar sobre isso e perceber como é que funcionam esses algoritmos de escalonamento. Então, para começar, vamos falar sobre um tópico interessante aqui, que são os processos. O que vem a ser um processo? Um processo nada mais é do que um programa em execução. Então, quando um programa ele começa a ser executado, quando ele passa para a memória RAM do computador e a CPU Core, as instruções dele, ele passa a ser considerado um processo. Os processos são categorizados em dois tipos, que são essencialmente os processos limitados à CPU e os processos limitados à entrada e saída. Qual é a diferença? Os processos limitados à CPU são aqueles cuja demora é dada pela limitação da própria CPU em executar aquelas instruções. E os processos limitados à entrada e saída são aqueles cuja demora é dada por fatores relacionados à entrada e saída de dados. Vamos aqui fazer uma analogia de processos com atividades do mundo real. Então, um processo seria uma atividade que eu estou a fazer, né? Este é o conceito. E quanto aos tipos de processos, quanto às categorias, um processo limitado à CPU seria como uma atividade que é limitada pela minha capacidade de cumprir com aquela atividade. Suponhamos que eu estou a copiar um apontamento ali de um livro para o caderno. Então, o tempo que eu levo para terminar essa atividade depende da minha capacidade de escrever naquele instante. Então, depende da minha capacidade de executar aquela tarefa de forma rápida. Então, ali seria, por exemplo, um processo limitado à CPU, embora a questão descrita é um pouco controversa. Uma outra analogia seria quanto ao processo limitado à CPU. Então, uma tarefa limitada, será quanto a processos limitados à entrada e saída. Então, uma tarefa limitada à entrada e saída seria uma tarefa em que eu preciso conversar com alguém para poder terminar. Então, ali, a tarefa não é limitada pela minha capacidade de executá-la em pouco tempo, mas sim pela demora que surge nesta conversa que eu tenho com outra pessoa, algo do gênero. Então, uma analogia ali é essencialmente essa. Depois, falar sobre processos não é senão falarmos sobre sistemas operativos. Estão ali aqueles programas especiais cuja missão é fazer a gestão dos recursos que o computador possui, de modo a melhor organizar isso e permitir uma experiência mais fluida para a gente como utilizadores. Então, o escalonamento de processos é uma etapa fundamental do sistema operativo, é um componente fundamental. É assim que nós percebemos que um sistema consegue gerir vários programas que estão sendo executados ao mesmo tempo. Estamos juntos? Então, agora que já tivemos essa introdução em torno dos processos e dos sistemas operativos, vamos aqui falar um pouco sobre o escalonamento, né? Escalonamento de processos, nesse caso. O que vem a ser o escalonamento de processos? O escalonamento de processos é um processo no qual o sistema operativo decide a ordem de execução de processos. Estamos juntos? Então, um sistema operativo ele tem ali vários programas sendo executados e ele precisa decidir em qual ordem esses programas serão executados. Um exemplo agora seria ter um celular que está ali a tocar uma música do Spotify, o usuário faz uma leitura de um livro numa aplicação para abrir PDFs e recebe uma mensagem no WhatsApp. Tudo isso precisa correr no mesmo instante, entre aspas, não é? Então, é graças ao escalonamento que o sistema consegue gerir e fazer com que todas essas aplicações sejam executadas. Então, quando falamos sobre escalonamento, nós temos ali categorias. Então, encontramos o escalonamento primitivo e o escalonamento não primitivo. Qual é a diferença? O escalonamento primitivo é aquele no qual o sistema interrompe um processo para dar prioridade a outro processo, quando necessário.
Escalonamento não primitivo é aquele no qual o sistema não interrompe um processo que está sendo executado. Quando o processo começa a sua execução, ele leva a execução até o fim. Então, isso acontece quando lidamos ali com escalonamento não primitivo. Fazendo uma analogia com atividades, com tarefas que nós, como seres humanos, desempenhamos, uma tarefa primitiva seria uma tarefa que é possível de interromper para dar espaço a outra tarefa. Suponhamos, por exemplo, aqui que eu estou a cozinhar e recebo uma chamada no celular. Eu posso pausar a tarefa que é cozinhar e dar prioridade à tarefa que é atender a chamada. Então aí eu estaria perante um escalonamento ou uma tarefa primitiva. O contrário disso é uma tarefa não primitiva, um escalonamento não primitivo, que é uma atividade, no caso da analogia, que eu não posso interromper. Que por mim, por exemplo, é uma chamada com os meus pais. Eu não posso interromper aquela chamada até que ela termine. Então aí seria uma tarefa não primitiva, um escalonamento não primitivo. Certo? Eu acho que deu para entender. Então, um outro conceito interessante em torno disso é o dispatcher, o despachador, que é a entidade que decide qual processo será executado a seguir. Estamos juntos? Então, agora que já sabemos o que é o escalonamento, quais são as categorias, o que é o dispatcher, só nos falta entender um conceito muito simples aqui, antes de avançarmos pelos algoritmos, que é um conceito de throughput. Throughput, basicamente, é o número de processos que somos capazes de atender em um intervalo de tempo. Então, quanto maior é o throughput, quer dizer que mais processos nós conseguimos atender, em um certo período de tempo. Então, um throughput alto é bom, porque conseguimos ali executar vários processos ao mesmo tempo. Um throughput baixo significa que o número de processos que conseguimos atender naquele intervalo é reduzido. Estamos juntos? Certo. Então, agora que entendemos esses conceitos, vamos avançar aqui para os algoritmos, que são o prato do dia, não é? Hoje nós iremos discutir sobre 4 algoritmos no processo de escalonamento da CPU ali, pelo sistema operativo. O primeiro algoritmo sobre o qual iremos falar é o First Come, First Served, que basicamente é um algoritmo não primitivo que atende os processos de acordo com o tempo de chegada desses processos. O que essencialmente significa que o primeiro processo a chegar é o primeiro atendido, e depois o segundo, e depois o terceiro, até terminarem todos os processos. Para melhor entendermos como é que o FCFS funciona, vamos aqui ao nosso caderno, que é onde vamos ali esboçar, primeiramente, uma tabela de processos. Ok? Então, vamos aqui esboçar uma tabela, primeiro, que contém um processo, segundo, que contém o tempo de chegada daquele processo, e depois que contém aqui o burst. Então, sobre o que estamos a falar aqui? O processo é essencialmente o nome do processo. O tempo de chegada é o instante no qual aquele processo chegou, e o burst é o tempo que o processo vai levar para ser executado, até a sua conclusão. Então, com estas variáveis declaradas ali, vamos instanciar, vamos colocar alguns processos aqui. Então, temos o processo 1, com o tempo de chegada 2 e o burst 4, por exemplo. Temos aqui o processo 2, com o tempo de chegada 1 e o burst de 3. Temos também o processo 3, não é? Com o tempo de chegada aqui de 3 e o burst, por exemplo, de 2. Ok? Então, temos aqui alguns processos, os seus devidos tempos de chegada e os seus bursts. Então, como é que nós executamos estes processos quando estamos a falar aqui do FCFS? Então, quando estamos a trabalhar com FCFS, nós vamos olhar para a coluna TC, que é a coluna de tempo de chegada. E no caso, procuramos pelo processo com menor tempo de chegada. O primeiro processo a chegar, no caso. E se formos analisar esta coluna, iremos perceber que o processo 2 é o processo com menor tempo de chegada. Então, é a este processo que nós vamos atender em primeiro lugar. E geralmente nós demonstramos esse atendimento através de um gráfico de Gantt, no qual nós iremos ter aqui uma linha, define ali a continuidade no tempo, e no início, que é no instante 1, nós notamos que estamos a atender o processo 2, não é? Essencialmente é isso. Então, nós atendemos o processo 2 e
vamos até o burst do processo 2 terminar. Então, o burst do processo 2 é 3. Então, começamos no instante 1 e vamos até o instante 1 mais 3. Estamos juntos, então, 1 mais 3. Paramos aqui no instante 4. Então, quando nós paramos a execução do processo, quando estamos a falar aqui do FCFS, procuramos pelo processo seguinte, ou seja, o processo que chegou imediatamente após o processo que acabamos de terminar. No caso, estamos a falar aqui do processo 1, que tem o tempo de chegada 2. Então, quer dizer que depois do processo 2, nós atendemos o processo 1, que há de ser aqui o processo a seguir, e ele tem o burst do tempo de execução de 4 unidades. Né? Então, partimos do tempo 4, adicionamos ali 4 unidades e vamos essencialmente terminar ali a execução do processo 1 no instante 8. Então, depois de terminarmos a execução do processo 1, voltamos à tabela de processos, já que os processos ainda não foram terminados, e procuramos pelo próximo processo a executar, que no caso é o processo que terminou imediatamente, ou melhor, o processo que vai iniciar, que chegou imediatamente após o processo atual terminar. No caso, é o processo 3. Então, teremos aqui o processo 3. Deixa-me corrigir a cor da minha caneta aqui. Teremos o processo 3, que essencialmente tem ali o burst de 2, que significa que começa do 8 e vai terminar ali no instante 10. Então, de forma resumida, este seria o fluxo a seguir para os processos listados ali usando o FCFS. Agora que entendemos, em teoria, como é que esse processo, como é que esse algoritmo de escalonamento funciona, vamos implementar aqui um pequeno algoritmo para pôr este esquema a funcionar na prática. Não é? Então, podemos ir aqui ao código. Fiquem à vontade para implementarem também enquanto vão assistindo o vídeo. Eu acho interessante. Geralmente aprendo coisas novas usando esta modalidade. Então, vamos a isto. Para começar, nós precisamos definir o que é um processo. No caso, vamos definir o processo como uma entidade, que é assim uma struct, não é? Então, esta entidade ela vai possuir alguns atributos interessantes. O primeiro atributo é o nome. Então, o processo vai possuir aqui um nome. Depois, nós precisamos do tempo de chegada. Não é? Então, aqui teremos o tempo de chegada daquele processo. E também precisaremos do tempo de execução daquele processo. Então, com estas três entidades, ou melhor, com esta entidade definida, com o processo definido como uma entidade, nós podemos avançar ali para a questão da lista. Os processos eles geralmente encontram-se numa fila, que é a fila de execução desses processos. Então, aqui nós vamos incluir a biblioteca padrão para isto, não é? E iremos instanciar a nossa fila, que é para vermos como é que o processo vai ser executado. Então, aqui teremos a nossa fila de processos. E poderemos ali adicionar à nossa fila alguns processos, que são essencialmente os processos que nós já apresentamos lá na parte teórica do nosso tópico aqui, do nosso FCFS. Então, iremos aqui inserir aos processos o processo 1, que possui o tempo de chegada 2 e o burst time de 3. Então, iremos de novo adicionar a nossa lista de processos o processo 2, que possui o tempo de chegada 1 e o burst time aqui de 4. E depois iremos também introduzir o processo 3, que possui o tempo de chegada 3 e o burst time de 2. Ok, então essencialmente temos esses processos na nossa fila de processos. Vamos aqui primeiramente fazer uma apresentação dessa fila só para questões de confirmação. Então temos um processo, uns processos e essencialmente vamos aqui apresentar o nome, simplesmente, né? O nome dos processos que lá se encontram. Então, process, pegar aqui o name e já será suficiente para apresentar os processos que se encontram aí enfileirados, que se encontram na nossa fila. Então vamos compilar o programa.
Que o PC está cansado aqui, posso ver. Mas enfim, vamos a isso. Deixa-me só confirmar aqui a questão da linguagem. De algumas bibliotecas necessárias. Ok, perfect. Ok, aparentemente nós não podemos navegar por filas. Ok, interessante isso. Deixa-me só facilitar a nossa vida e usar simplesmente vetores aqui para não perdermos tempo com questões ali. É que nós podemos adicionar no início ou melhor adicionar no fim, então não tem problema. Vamos aqui trabalhar com vetores. Só por enquanto. Ok, enquanto o programa é compilado, vamos aqui trabalhar então com a questão de execução desses processos. Como nós dissemos na apresentação, o dispatcher é a entidade que decide qual processo será executado a seguir. Né? Então, corremos aqui, conseguimos listar os processos P1, P2 e P3. Então, vamos avançar então com a implementação do dispatcher, que essencialmente vai executar o processo de acordo com uma ordem ou algo do gênero. Então, o dispatcher ele vai usar ali um algoritmo para executar. Então, nós vamos aqui ter a função que recebe os processos e que possui ali um algoritmo para executar esses processos. Então, vamos aqui implementar, vamos ter as funções públicas, uma função chamada fcfs. Então, vai ser apply fcfs. A ideia é simplesmente aplicar aquele algoritmo que nós acabamos de discutir. Então, aqui recebemos um vector de processos. E trabalhamos em torno deste vetor. Ok, então, como nós vimos, a ideia por detrás deste algoritmo é pesquisar pelo processo, observar a coluna do tempo de chegada, né, o TC, ou o Arrival Time que estamos a usar aqui. Então, vamos observar essa coluna para procurar o primeiro processo a chegar. Então, depois de encontrarmos o primeiro processo a chegar, selecionamos esse processo, executamos ele e depois voltamos a procurar pelo primeiro processo a chegar. Então, depois de encontrarmos, executamos ele e assim repetimos o processo, até não termos nenhum processo na fila, ou no vetor, no caso. Então, o que vamos fazer aqui é essencialmente procurar então por esse primeiro processo. Então, depois de encontrar este processo, nós executamos. E depois disso, enfim, procuramos um outro processo, o processo a seguir. E o processo repete-se. O processo repete-se, exatamente isso. Então, o que vamos fazer agora é procurar por esse primeiro processo. E a condição para que essa função continue a correr é que nós vamos repetir isto enquanto ainda tivermos processos na fila. Então, enquanto a lista de processos não estiver vazia, nós repetimos esse esquema. Deixa-me só identar aqui o código, porque o código está com uma indentação muito estranha. Então, ok, identamos ele. Ok, agora está perfeito. Muito melhor. Então, enquanto nós não tivermos, enquanto a lista de processos estiver ali preenchida com algum processo, vamos pesquisar pelo primeiro, né? Então, teremos aqui uma variável que vai nos permitir identificar o primeiro processo. Deixa-me colocar dentro do for. No início trabalhamos com o primeiro processo, né? Então vamos ter o primeiro processo ali e vamos ter o tempo de chegada. Então o index a dizer ali o 0 e o arrival time essencialmente vai ser o tempo de chegada daquele processo 0. Então vamos chegar aqui processos, posição 0, ali fazemos o arrival time.
Então, agora o que vamos fazer é procurar pelo processo com o menor tempo de chegada. Exatamente isso que estamos a fazer. Então, comparamos. Se for o primeiro, vamos manter este. Se não for, trocamos. Então, faremos aqui um for, que no caso pode partir do índice 0, só porque não sabemos se a lista vai ter mais de um elemento, né? Que é para evitar ali erros de out of bounds, se tivermos um índice 1 numa lista que tem mais de um elemento. Mas ok, vamos fazer isso. Então, quanto o índice for menor que o tamanho do processo, faremos isso. E daí verificamos se este processo na posição do i possui um arrival time que é menor que o nosso arrival time lá, então substituímos o first index para receber esse i e o arrival time há de receber ali o arrival time deste processo, que é menor que aquele arrival time que nós consideramos. Então, agora que nós temos isto, temos aquele processo já sendo atendido, o que vamos fazer é mostrar o nome do processo e o tempo em que nós estamos agora. Então, precisamos de um tempo, né? Temos aqui um tempo qualquer, vamos considerar aqui, ok, nós vamos atender primeiro o processo sempre, sem nos preocuparmos com o tempo numa primeira fase. Então, vamos mostrar o nome do processo. No índice, né, do primeiro processo. E depois nós atendemos esse processo. Então, atendemos eles, vamos supor que já atendemos, e depois de atendermos, nós removemos ele da lista, que é para procurar o próximo processo que chegou mais cedo que ele. Então, aqui o que vamos fazer essencialmente é process. Vamos fazer um erase, né? Então, process, erase, ali, vamos passar a posição, que é begin, e o índice daquele processo que foi encontrado. Então, depois de eliminarmos, nós voltamos a procurar pelo próximo processo e essencialmente é assim como vai funcionar o nosso algoritmo First Come, First Served. Perfeito. O que vamos fazer agora é testar para ver se o algoritmo se comporta realmente como deveria ser, não é? Então, vamos aqui à nossa função principal, instanciamos o dispatcher e faremos aqui a aplicação do First Come, First Served para essa lista, para esse conjunto aqui de processos. Então vamos compilar o programa e executar para ver como é que ele se comporta. Ok, o programa foi compilado e executado e como podemos ver, estamos a seguir uma ordem que é similar à ordem que nós seguimos lá na nossa apresentação, aqui no caderno. No caderno nós vimos que primeiro atendemos o processo 2, depois atendemos o processo 1, depois atendemos o processo 3. Essencialmente o que está a acontecer aqui no código. É um algoritmo simples, né? O FCFS é um algoritmo simples, tal como os outros, e essencialmente essa seria uma implementação dele. Então, agora que já discutimos, já falamos um pouco sobre o FCFS e já vimos como é que ele é aplicado, podemos voltar ao slide e falar sobre o próximo algoritmo. Então, o próximo algoritmo é o Shortest Job First, o SJF. O Shortest Job First é um algoritmo que leva em consideração o burst time, ao invés de levar em consideração o tempo de chegada, como acontecia no FCFS. Aqui, nós vamos estar de olho no tempo que uma tarefa leva para ser executada. Fazendo aqui a analogia, no First Come, First Served, nós atendemos a primeira tarefa que aparecer. Então, temos ali a nossa checklist e simplesmente vamos marcando de acordo com o tempo, né? A ordem de cada tarefa. Já no Shortest Job First, nós vamos olhar para o tempo que a tarefa leva para executar ou para ser executada. No caso, se nós temos atividades que levam mais tempo do que as outras, as atividades que levam menos tempo serão atendidas primeiro e depois é que vamos atender as atividades que levam mais tempo. Então, aqui no caso, também trata-se de um algoritmo não primitivo, o que significa que assim que iniciamos uma atividade, nós não interrompemos até chegarmos à próxima atividade. Ok, então agora que nós temos o conceito, temos a explicação disto, vamos voltar ao nosso caderno, que é onde vamos perceber aqui com um exemplo prático como é que o Shortest Job First funciona. Então, voltando ao caderno, vamos aqui a uma nova página. Ok, então, estando aqui, vamos desenhar de novo aquela tabela de processos. Temos aqui processo, tempo de chegada e o burst time.
Então temos aqui, em essência, o processo, o tempo de chegada e o burst. Temos aqui o P, temos aqui o T, C e temos o burst, que é o tempo de execução do processo. Então vamos tentar preencher isto novamente. Então temos o processo 1, que chega no instante 2, temos, por exemplo, o burst 3, temos o processo 2, que chega ali no instante 1, e tem um burst 4. Depois temos o processo 3, que chega no instante 3, e tem um burst 1, ok? Então, lidar com essa lista de processos usando o algoritmo SJF e o Shortest Job First, essencialmente vai consistir em observar a coluna do burst, que é a coluna do tempo de execução daquele processo. Então aqui observamos essa coluna e atendemos primeiro ali os processos com menor tempo de execução. No caso, significa que vamos atender primeiro o processo 3, nesse caso o processo 3 será o primeiro processo sendo executado, porque ele tem um menor burst time. Depois observamos o outro processo com o menor burst time, que no caso há de ser o processo 1, que tem um burst time 3. Então este será o segundo processo sendo atendido. E depois vamos atender ali o processo 2, que tem um burst time de 4. Então este será o terceiro processo sendo atendido, se formos ali a trabalhar com SJF. Estamos juntos? Quero acreditar que a explicação é tão simples. O diagrama de Gantt seria essencialmente aquela linha que começa do P3, depois vai para o P1, depois vai para o P2. Considerando ali o tempo de início, o tempo de chegada, tempo de início e o tempo de término, né, de cada processo. Ok? Então, com isto em mente, o que vamos fazer agora é partir para o código e implementar uma solução que permite isso, que demonstra então o SJF em ação. Por tal, voltemos aqui ao código e atualizamos também os tempos, né, os burst times. Como nós vimos atualmente, colocamos 3 para processo 1, 4 para processo 2 e 1 para processo 3. Então temos 3 para processo 1, 4 para processo 2 e 1 para processo 3, conforme está lá no caderno, né, que é para termos um resultado que se assemelha ao que nós conseguimos lá. Então agora o que vamos fazer é implementar uma função que nos permite ali aplicar o SJF. Então vamos ter aqui o void apply shortest job first. Então mais uma vez recebemos uma lista de processos e o tratamento vai ser praticamente o mesmo. A diferença agora é que ao invés de considerar o tempo de chegada, o arrival time, nós vamos considerar o burst time, que é o tempo de execução, né, daquele processo. Então, permitam-me ser preguiçoso aqui e copiar esta implementação, pois a modificação será mínima. Não vamos mudar aí somente o atributo que estamos a observar. Então, quando nós estamos a trabalhar com o SJF, observamos aqui para o burst time. Observamos o burst time. Então, temos aqui o burst time. Mais uma vez, pegamos o burst time do primeiro processo e vamos comparando com os burst times dos processos subsequentes. E ao acharmos o processo com menor burst time, atendemos ele e depois vamos dar prioridade a outro processo. Então, a implementação praticamente já está aqui, né? Nós só precisamos mudar o atributo em observação, de arrival time para burst time. Então, o que vamos fazer agora é simular isso. Então, ao invés de aplicar o FCFS, vamos aplicar o SJF. Vou aqui correr o programa para ver como é que ele vai se comportar. E após a compilação e execução, nós temos processo 3, processo 1 e processo 2. Exatamente o que nós tivemos ali quando trabalhamos na nossa simulação, né? Processo 3, processo 1 e depois o processo 2. A explicação é bem simples. Estamos a trabalhar simplesmente ali com o tempo de execução, com o burst time. E como podemos ver, também é um algoritmo não preemptivo, ou seja, o processo não é interrompido. O que acontece é que nós vamos ali esperar que o processo seja terminado e depois de terminar o processo, programamos pelo próximo processo com um burst time menor. Atendemos esse e por aí vai. Então, um outro algoritmo sobre o qual iremos conversar aqui é o algoritmo de prioridade, que
também não preemptivo. Este algoritmo essencialmente analisa um atributo nos processos que é a prioridade daquele processo. Então, agora nós passamos a considerar processos por prioridade. Então, atribuímos um novo valor àquela entidade que é o processo e passamos a analisar esse valor para decidir qual processo será executado primeiro, antes dos processos subsequentes. Então, o processo com maior prioridade é o processo executado ali assim, e os processos com prioridades menores são executados a seguir, né? Respeitando esta ordem. Então, o que vamos fazer agora é voltar ao caderno e ver como é que isto funciona na prática. Então, temos aqui a nossa tabela. Dessa vez vai ser um pouco preguiçoso e aproveitar essa tabela, adicionando somente aqui uma nova coluna, que é a Priority. Então, vamos aqui adicionar uma nova coluna. Deixa-me acertar a cor. Ok, perfect. Então, com a coluna acertada, que é a prioridade, vamos aqui preencher alguns valores. Ok? Então, dependendo da implementação, alguns podem considerar maior prioridade como prioridade e outros podem considerar menor prioridade como prioridade. Estamos a falar dos valores dos números. Então, no caso aqui, vamos considerar o menor número como sendo maior prioridade, ou seja, o processo de nível 1 é um processo mais importante que um processo de nível 2, que é mais importante que um processo de nível 3. E atendemos os processos de acordo com esses níveis. Mais uma vez, estamos a trabalhar com uma cópia descarada do FCFS ou uma cópia descarada do algoritmo que nós vimos anteriormente, o SJF, só que aqui passamos a observar para o atributo da prioridade. Então, se vamos aqui a trabalhar com um algoritmo de prioridade, nós iremos observar o processo com a maior prioridade, nesse caso o processo de nível 1, que é o processo 2, no caso. Então, depois de observarmos aquele processo, procuramos pelos processos com prioridade similar ou prioridade próxima, no caso seria o processo 2, aliás, o processo 3 com prioridade 2. Então, este seria o segundo processo sendo atendido, e depois vamos ao processo subsequente, o processo que resta. Nesse caso, é o processo 1, que possui prioridade 3. Então, esse seria ali o terceiro processo sendo atendido. Na essência, o algoritmo de prioridade é exatamente assim. Nós vamos observar a prioridade do processo e atendemos ele em função disto. Então, voltando aqui ao code, né, ao nosso código, a implementação seria basicamente uma modificação daquilo que nós tivemos no SJF ou no FCFS, só que agora procuramos por um outro atributo, por um novo atributo, que é o atributo prioridade. Então vamos adicionar esse atributo aqui, priority, não é? E a prioridade ela será definida como nós definimos aqui no caderno. Então no caderno nós passamos prioridade de 1 para o processo 2, 2 para o processo 3 e 3 para o processo 1. Então, prioridade 1 para o processo 2, 2 para o processo 3 e 1 para o processo 1. Deixa-me confirmar. E 3 para o processo 1. Então, 3 para o processo 1, aqui estamos nós. Exatamente isso. Então, passamos as prioridades para os processos e agora vamos criá-los ou vamos atendê-los de acordo com este atributo, que é a prioridade. Então, implementamos aqui o método que vai se basear exatamente no método do SJF, que é igualzinho ao método do FCFS, só que agora observamos por um novo atributo. Então aqui iremos observar pela prioridade. Então vamos ter aqui Apply, Priority. Então no caso observamos pela prioridade. Colocamos aqui a prioridade do primeiro processo e vamos atendendo os processos em função da menor prioridade ou da prioridade de nível do nível mais considerado. No caso é o menor número que lá existir. Ok? Então, fazendo isso,
podemos aqui mudar a implementação para Apply Priority e vamos atender os processos em função deste atributo, que é a prioridade. Então, faremos ali a compilação. E a ordem é processo 2, processo 3 e processo 1. Vamos ver se é de fato o que nós fizemos lá no caderno, que essencialmente é processo 2, processo 3 e depois processo 1. Ok, é mesmo isso, validamos. E como podem ver, são algoritmos, é um algoritmo também simples, essa é exatamente a mesma coisa que fizemos anteriormente, só que agora observamos por uma nova coluna, por uma nova variável, que no caso é a prioridade daquele processo. Então agora vamos dar continuidade e falar sobre o algoritmo Round Robin, que é um pouco diferente dos algoritmos que nós vimos anteriormente. Então este será um pouco mais interessante ver a implementação. E o Round Robin, como é que ele funciona? Bom, trata-se de um algoritmo primitivo, ou seja, ele interrompe os processos para atender a outros processos e a forma como ele atende aos processos depende de uma variável, depende de um parâmetro chamado quantum. O Round Robin funciona considerando que cada processo, cada atividade é realizada por um determinado tempo e depois dá-se espaço a outra atividade. Então, ele executa um processo por um instante e depois desse instante, aquele processo é interrompido para dar espaço ao processo seguinte, que é de ser executado por um instante, que depois vai ser interrompido para dar lugar a outro processo que está lá na fila, e assim vai. Então, esse instante é exatamente o quantum. Então, essencialmente, nós teremos ali a atender processos por quantum tempos até atendermos, então, até interrompermos e atendermos outro processo também por quantum tempos e por aí vai. Então, como é que ficaria isso na prática? Na prática, nós teríamos ali uma tabela com os processos. Deixa-me voltar aqui ao caderno. Estamos aqui no caderno, então vou eliminar esta parte aqui assim, porque nós não consideramos prioridade aqui. Vamos apenas observar para o tempo de chegada, que é este que determina a ordem na qual iremos começar a execução. Então, assim sendo, com Round Robin, nós precisaremos de um espaço, realmente, para atender esses processos. Ok, deixa-me eliminar um pouquinho aqui embaixo, que é para vermos como é que isso iria acontecer. A melhorar aqui a gestão do tempo e o Round Robin essencialmente iria funcionar na seguinte ordem. Nós temos ali a nossa linha, né, do gráfico de Gantt. Na qual os processos atendidos serão listados. Então, o que nós temos aqui é o primeiro processo que chegou, no caso é o processo 2, que chegou no instante 1. Então, naquele instante nós temos o processo 2. Então, como nós dissemos anteriormente, o Round Robin trabalha com um parâmetro que nós chamamos de quantum. Então, para este caso, nós temos de definir um quantum. Podemos passar aqui, por exemplo, quantum igual a 2. O que significa que vamos atender um processo por até 2 tempos. E depois pausamos aquele processo para dar espaço a outro processo que será atendido pelo mesmo período e assim sucessivamente. Então, no caso, teríamos aqui o processo 2, no qual tratamos ali, não é? Ele inicialmente precisamos observar para o burst daquele processo, que é 4. Então, atendemos o processo 2 por 2, né, quantums. Nesse caso, começamos aqui no tempo 1, atendemos aquele processo por 2 quantums e paramos no instante 3. Então, depois de atendermos o processo 2 por 2 quantums, o tempo dele decresce. Ao invés de 4, passa a ser 2, porque já tivemos ali dois tempos, né, para a execução daquele processo. Então, agora atendemos a outro processo que chegou a seguir. No caso, o processo 2, né, porque aqui o tempo é 3. Então, no caso, o processo 1, quero dizer, porque o tempo ali do tempo 3, o tempo do processo é 3 também. Então, atendemos o processo 1 e atendemos ele por aquele mesmo tempo. Então, temos aqui o processo 1 sendo atendido de 3
mais 2, paramos aqui no 5. Então, parando aqui no instante 5, é justo dizer que o processo 2 terá ali o seu burst time reduzido de 3 para 1, porque já executamos ali por 2 tempos, que é o número de quantums. Então, depois disso atendemos o processo que chega a seguir, que é o processo 3. No caso, o processo 3, ele possui um burst de apenas 1, ou seja, nós não vamos precisar de todo o quantum para executar este processo. Nós apenas iremos precisar de um instante, ou seja, iremos iniciar ali de 5, terminaremos aqui no instante 6, porque já atendemos o processo 3, que apenas tinha 1 de burst, passando agora a ter 0, ou seja, este processo já foi atendido e resolvido como deveria ser. Então, depois disso, recomeçamos. Voltamos então a atender o processo que nós entendemos no início, no caso o processo 2. Então, depois de entender o processo 2, nesse caso estamos aqui, ele está aqui com o tempo, o burst igual a 2, então ele vai ser atendido no instante 6 e termina no instante 8, né, que é 2 unidades a mais. Então, teremos aqui o processo 2, que vai ser atendido nesse instante, e será atendido ele então até o instante 8, que é para terminar o que falta, que também por acaso coincide com o quantum que os processos estão aqui a utilizar. Então o processo 2 inicia de 6, vai aqui terminar no instante 8. E agora ele possui o burst, né, o tempo de execução restante, que é 0, ou seja, já terminou essa execução. E no final teremos aqui o processo 1, não é? Que está agora com o burst igual a 1 e será atendido ele por um instante apenas, não é? Porque é isso que resta, o processo não vai levar mais tempo do que ele precisa. Então, assim que o processo termina, aqui no instante 9, nós teremos ali o seu burst resultante então igual a 0, ou seja, o processo 1 também termina nesse instante. Ok, então essencialmente é assim como o round robin funciona. Nós observamos algumas características e atendemos o processo de acordo com a hora de chegada, é claro, mas com aquela interrupção. Atendemos ele por um instante e depois daquele instante passamos a CPU para outro processo que vai ser atendido por um certo instante e depois também será passada por outro processo, por aí vai até todos os processos terminarem. Ok? Então, agora vamos pôr a mão na massa e implementar o algoritmo round robin. Então, desta vez, teremos aqui o apply round robin e nele nós vamos receber a lista de processos e um parâmetro a mais, né? Que é o quantum que nós levamos em consideração aqui quando estamos a trabalhar com round robin. Então, temos a lista de processos e o quantum. Certo. Então, qual vai ser o algoritmo, qual vai ser o esquema aqui para resolver o problema que temos em mãos usando o round robin? Bom, primeiramente vamos levar em consideração o fato de que o round robin é preemptivo. Então, assim sendo, nós teremos de, em algum momento, interromper o processo e colocá-lo em espera. Nesse caso, uma solução seria implementar aqui, ter aqui uma lista de processos em espera. Ok? Então, sempre que nós pausamos um processo, removemos ele da lista de processos que estão sendo atendidos e passamos ele para a lista de processos que estão à espera. Então, daqui continuaremos com o nosso while habitual, né? Que é, enquanto tivermos processos na lista principal, o que queremos fazer? Basicamente, iremos mais uma vez procurar pelo primeiro índice e, em essência, o que vamos fazer é o que fizemos aqui para o first come, first served. Então, deixa-me ser um pouco preguiçoso e copiar somente a primeira porção. Exato. Então, temos aqui aquela lógica, né? Pegamos o primeiro índice do primeiro elemento, pegamos o arrival time do primeiro elemento e partimos ali do segundo ao último, comparando. Se tivermos um processo com o arrival time menor que o arrival time que nós temos no primeiro elemento, então atualizamos o elemento a analisar
e depois passamos também o arrival time ali assim para continuarmos com a comparação. Na essência, o que estamos a fazer aqui é o que fizemos no first come, first served. Até então não há nenhuma novidade. A novidade então surge aqui, depois do nosso for. O que queremos fazer depois do nosso for? Depois do nosso for, nós iremos verificar o quantum do processo selecionado. Então, temos aqui o processo selecionado, que é aquele com o índice do first index. Então, se ele tiver o quantum ou o burst time maior ou igual ao quantum, vamos colocar maior numa primeira fase. Então, se ele tiver um burst time maior que o quantum, o que vai acontecer? Nós iremos reduzir o burst time desse processo e iremos colocar ele à espera, porque a execução dele, o burst dele não terminou. Então, faremos processo selecionado ponto burst time menos igual quantum. Pronto, reduzimos o quantum do processo. Agora que reduzimos, vamos colocar ele na fila de processos em espera. Já foi feito. E depois de fazer isso também, iremos eliminar esse processo da lista dos processos. Então, faremos o quê? Faremos processes, erase, certo, então ele já foi eliminado, mas não vamos nos esquecer aqui de mostrar, né? Então antes deste processo todo aqui embaixo, vamos então apresentar o processo, apresentar o nome do processo. Então aqui faremos um layout do nome do processo que foi atendido. Ok, então aqui estamos. Em essência, o que estamos a fazer é o que fazíamos lá no first come, first served, só que agora estamos a colocar os processos na lista de espera. Então vamos testar para ver se a funcionalidade do first come, a funcionalidade do FCFC, a funcionalidade do FCFS continua sendo respeitada aqui no round robin. Só para garantirmos que o algoritmo está a funcionar como deveria ser. Então passamos aqui os processos e passamos o quantum de 2. Ok? Vamos compilar. Ok? Então, até então, estamos a respeitar aquela funcionalidade. Agora, o que falta é tratar a questão de repetição, porque como podem ver, nós atendemos o processo 2, atendemos o processo 1, atendemos o processo 3, mas o 2 e o 1 ainda estão com burst time. Eles passaram pela lista de processos de espera. O que vamos fazer agora é colocar este loop num outro loop que leva em consideração os processos em espera. Ou podemos simplesmente otimizar. Né? Então, o que queremos fazer aqui? Mudamos enquanto os processos não estiverem vazios ou, ok? Não tivermos processos em espera que estão vazios. E outra novidade que vamos fazer é, se os processos estiverem vazios, o que queremos fazer é pegar os processos em espera e colocar na lista de processos. Então aqui faremos processos, recebe processos em espera, que é para voltarmos a atender aqueles processos que alguma vez foram atendidos, mas não tiveram um burst time concluído. E agora o que vamos fazer é limpar a lista de processos em espera. Então, esta diferença aqui é o que nos vai permitir voltar a atender os processos e tornar esse ciclo todo repetitivo, tornar de fato o algoritmo repetitivo, pois ao chegarmos ao final, iremos recomeçar atendendo os processos que não foram terminados. Então vamos testar, né? Que é para ver se o algoritmo já se comporta como deveria ser. Ok, então vamos dar uma olhada no que temos aqui. Temos processo 2, processo 1, processo 3, processo 2 e processo 1. Então vamos confirmar para ver se é realmente o que temos aqui no caderno. No caderno nós temos processo 2, processo 1, depois processo 3 e processo 2, processo 1. Exatamente o que temos aqui no código. Então pessoal,
Por hoje era mesmo isso que nós tínhamos a tratar, não é? No que tange aqui a esses algoritmos. O que nos resta agora é saber o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida, deixem ficar ali nos comentários. Terei o prazer em responder e esclarecer. Muito obrigado e até a próxima.